Caros alunos, estamos aqui para mais esta aula sobre notação científica. Só que agora vamos trabalhar na resolução de um problema, onde eu tenho que fazer toda a interpretação do enunciado, em seguida fazer os cálculos. Então, tome bastante cuidado com exercícios desse tipo. Segue o enunciado. No depósito de uma biblioteca, há caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetros de espessura. Ou seja, cada folha tem 0,1 milímetros de espessura. E em cada uma delas, ou seja, em cada uma das folhas, estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Então, veja bem, eu tenho uma folha de papel com 0,1 milímetros. E nesta folha tem 10 títulos de livro. Só que isso são várias folhas. Que ele continua. Essas folhas foram empilhadas, formando uma torre vertical de 1 metro de altura. Qual representação em potência de 10 corresponde à quantidade de títulos de livros registrados neste empilhamento? Nota então, vamos primeiro pensar no enunciado. Então, se eu tenho uma folha que tem 0,1 milímetros de espessura, e nessa folha eu tenho 10 títulos de livros. Ele pegou um monte dessas folhas com títulos de livros e formou uma torre de 1 metro de altura. E pergunto, se em todas as folhas tem 10 livros, quantos títulos de livros eu tenho em todas essas folhas? Então, ele dá as alternativas. A, 10 elevado a 5. B, 10 elevado a 4. C, 10 elevado a 2. D, 10 elevado a 6. E E, 10 elevado a 7. Como eu vou fazer isso aqui? Primeira coisa, eu já tenho um problema. Que eu tenho milímetros e metros. Vou trabalhar com unidades diferentes? Não. Vou pegar aqui, ó, 1 metro corresponde a quantos milímetros? Lembrando aquela regrinha lá, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Se eu tenho 1 metro, vou passar para o milímetro, eu vou sempre mudando de casa, multiplicando por 10. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu falo que 1 metro é a mesma coisa do que 1000 milímetros. Ou, eu posso escrever 1000 em potência de 10. 1000 é a mesma coisa que 10 elevado a terceira. Uma outra maneira que eu vou fazer, posso fazer também mais fácil. Se eu tenho metro e vou passar para milímetros, eu multipliquei por 10, por 10, por 10. Então, é a mesma coisa do que 10 elevado a terceira. 1 vezes 10 elevado a terceira. Então, posso falar que 1 metro corresponde ao que? A 10 elevado a 3 milímetros. Então, a minha altura, que essa pilha de folhas, em vez de falar 1 metro, eu posso falar que a altura da minha pilha de folhas tem 10 elevado a 3 milímetros. Agora, o que eu vou fazer? 0,1 milímetros. Vou falar que 0,1 milímetros corresponde ao quê? Como que eu faço para esse número se transformar na potência de base 10? Já que eu já tenho que 10 elevado a 3 está na potência de base 10. É o deslocamento da vírgula. Deslocou uma casa, 10 elevado a menos 1. Então, 0,1 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 1. Notem que a única coisa que eu fiz foi transformar tudo na mesma unidade de medida, no caso aqui milímetro, e transformar tudo como sendo potência de 10.
Legal. Como me falou uma coisa. Vamos pensar. Quantidade de folhas que eu tenho. Quantas folhas eu tenho? Se eu tenho uma pilha que tem 10 elevado a 3 milímetros, a altura dela, e eu sei que cada folha tem 10 elevado a menos 1 milímetro, como que eu consigo descobrir quantas folhas eu tenho ali? Basta eu pegar 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a menos 1. Resolvendo aqui, olha que eu tenho divisão de potências de mesma base. O que eu faço? Permaneço a base 10, e faço o que com os expoentes? Subtraio o expoente. Então, 3 menos o menos 1. Lembrando aqui que menos com menos tem que dar mais. Então, ficará 3 mais 1. Dá 4. Então, a quantidade de folhas que eu tenho é 10 elevado a 4. Então, lá, essa é a quantidade total de folhas que eu tenho. Então, aquela pilha que era de 1 metro, e cada folha é de 0,1 milímetros, eu descobri agora que eu tenho 10 elevado a 4 folhas. Ok? Bom, mas essa não é a pergunta. Ele pergunta quantos livros estão registrados em todas essas folhas. Sabendo que em cada folha ele escreveu o nome de 10 livros diferentes. Então, quantidade de títulos. Quantos títulos de livros estão marcados nessas folhas? Então, eu tenho 10 elevado a 4, que é a quantidade de folhas, vezes. Em cada folha está marcado 10 livros, então, vezes 10. São 10 livros por folha. Então, eu tenho aqui multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Permaneço a base 10, e somo os expoentes. 4 mais 1. Tenho lá 10 elevado a 5. Então, a quantidade de títulos de livros que eu tenho registrado nessas folhas é 10 elevado a 5. Que seria 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Seria essa quantidade. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Notem que nesse exercício eu tive o trabalho de transformar em outras unidades, passar tudo para a base 10 e ainda fazer a interpretação do enunciado. Muito obrigado e até a próxima aula.